para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Honra a teu pai e a tua mãe. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Muito bem, o título do sermão desta manhã: a eterna lei de Deus nos dias finais. Eu vou convidar você a tomar a palavra do Senhor, a espada do Espírito, e abri-la em Mateus capítulo 11, o verso 25 até o verso 30. São Mateus 11, verso 25 até o verso 30. O que esse texto tem a ver com a lei de Deus? Nós vamos falar hoje sobre a eterna lei de Deus, a lei moral, que é toda a vontade de Deus também. Achou aí? São Mateus 11, 25. São Mateus 11, 25. Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Verso 27, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Verso 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos, anapauses, aliviarei. É a palavra grega para descanso, repouso, referência ao sábado, a lei de Deus. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Você vai aprender hoje o que é o jugo de Cristo. E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis, outra palavra referência à santa lei de Deus, descanso para a vossa vida, para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muito bem, Jesus dedicou a primeira parte do seu ministério mais à Judeia. Jesus pregou ali aos sábios, aos rabis, aos escribas, fariseus, saduceus, e foi rejeitado. Na segunda parte do ministério, Jesus volta-se mais para os chamados pequeninos. Ele vai para a região da Galileia, onde estão os pescadores, os camponeses. E ali então Jesus convida esses chamados pequeninos para encontrar nele a revelação do amor, da graça de Deus, que lá na Judeia ele não tinha sido aceito e bem recebido. Muito bem, nós vamos estudar esse texto à luz desse tema: a eterna lei de Deus nos últimos dias. O que tem a ver esse texto? O que tem a ver esse chamado de Jesus com a santa lei de Deus? Vinde a mim. Muito bem, vamos estudar esse texto. O verso 25 diz assim: por aquele tempo exclamou Jesus, dizendo: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Jesus não faz acepção de pessoas. E Jesus anunciou o evangelho de Deus aos chamados sábios e instruídos, rabis, escribas, saduceus, fariseus, aqueles que lideravam espiritualmente, ou pelo menos deveriam estar liderando a nação de Israel, mas não o fizeram. Todavia, Jesus foi rejeitado, não foi bem aceito. E quando Jesus prega o sermão da montanha, e eles também têm contato com isso, apesar de ter pregado esse sermão na Galileia, onde a lei de Deus ela é revelada em pontos práticos, ele foi rejeitado. Jesus então se dirige, nessa segunda parte, para a Galileia. Nesse período ele está na Galileia, e as circunstâncias também eram desencorajadoras, pois tanto os líderes como os povos de todas as cidades se recusaram a aceitar o convite do Evangelho. Eu quero me dirigir àqueles que se julgam sábios e instruídos em muitas coisas, mas não nas coisas de Deus. Irmãos, qual está sendo, do meu ponto de vista, um dos grandes problemas que nós enfrentamos como cristianismo?
muitos pregadores estão bebendo em fontes não bíblicas, não usam o dom profético, não usam a exegese da palavra de Deus, não usam a hermenêutica correta da palavra de Deus. E além de todo um problema sanitário que a humanidade vive, vivemos também problemas logicamente morais, problemas econômicos, problemas políticos, mas também vivemos uma crise espiritual. E isso se deve em grande parte a nós, que deveríamos estar pregando as verdades da palavra de Deus para o tempo que nós estamos vivendo. Mas o que muitas vezes nós vimos, citações de filósofos pagãos, autores humanistas, e a palavra de Deus é colocada de lado. Não se abre a Bíblia, não se prega a Bíblia, não se ensina a Bíblia, não se crê mais no dom profético. Essa semana alguém postou aí, dizendo que o dom profético é irrelevante para os dias que nós estamos vivendo. Blasfêmia! Eu quero ler 2 textos da Bíblia, para chamar a atenção, para você seguir a palavra de Deus, não os sábios instruídos conforme a luz desse mundo, os sábios instruídos do tempo de Jesus. O que puderam fazer? O que ofereciam? Como ajudaram as pessoas? Em nada. Abra a Bíblia lá, por favor, 2 textos. Isaías capítulo 5. Ainda essa semana, um médico, um amigo meu, me mandou esse texto, e eu já tinha separado ele para ler aqui no sermão. Isaías 5, verso 20 e o verso 21. Esse texto é um cumprimento do que está acontecendo hoje. Acharam aí Isaías 5, 20? Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz da escuridade, colocam o amargo por doce e o doce por amargo. Verso 21, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Irmãos, os pregadores, os ensinadores, os pastores, os professores, seja aqueles que desejam instruir outros, têm que entender uma coisa: o ser humano, ele não é fonte de revelação, a fonte de revelação é Deus. Então, se você quer ensinar uma verdade que transforma e que salva, você tem que pegar a fonte. Então, quando Jesus, aqui em São Mateus 11, 25, ele diz assim: por aquele tempo Jesus exclamou, graças te dou, ó Pai, Senhor, Senhor do céu e Senhor da terra. Quem é o Senhor que eu estou seguindo? Quem é o Senhor que eu estou ouvindo, de quem eu estou ouvindo falar? Porque tu ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. A revelação de Deus é para todos. Agora, os sábios, os instruídos, os intelectuais, os PhDs, os THDs. É filosofia, humanismo, cita A, cita B, cita D. E cita pessoas que já morreram, que sequer criam em Deus. Não é errado quando uma coisa é boa. Eu estou até falando rápido demais. Não é errado, mas sabe, uma teologia fundamentada em conceitos humanistas. Nós temos uma revelação bíblica, e tem muita gente chamando bem aquilo que é mal, e aquilo que é mal dizendo que é bom. Um outro problema, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, se já não bastasse todo esse problema sanitário que nós vivemos, todas as dificuldades que essa endemia, ok? Covid-19 passou 2019, que veio para 2020, né? Que avançou 2020. Nós estamos em 2021. Na verdade, nós estamos vivendo uma doença endêmica, contínua. Só Deus sabe quantos anos isso vai permanecer no planeta Terra. Se é uma dose, 2 doses. Não existe um médico, não existe uma autoridade que possa dizer exatamente como esse vírus se comporta. Esse vírus tem uma digital, ele tem um CPF, ele tem uma identidade particular em cada corpo. Alguns sofrem mais, outros sofrem menos, como eu e a minha esposa. Não sabemos, logicamente tem questões de saúde, mas pessoas saudáveis e novas têm morrido assim, como essa semana aconteceu com uma jovem. Mas, irmãos, além de enfrentarmos tudo isso, abra a Bíblia em 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do verso 1 até o verso 5. Isso aqui é uma profecia que está se cumprindo diante dos nossos olhos, porque o mundo está ficando cada vez pior. Não é apenas por causa disso, irmãos, o problema é o coração humano, é o egoísmo humano, é retratado aqui nas palavras do apóstolo Paulo há cerca de 2000 anos. E você vê aí homens que deveriam estar usando em todos os setores. Irmãos, tem uma pessoa que me mandou um telegrama,
achando que eu tenho particularidade política. Eu não tenho. O meu candidato se chama Jesus Cristo, eu voto em Jesus Cristo. Eu voto em Jesus Cristo e sou devoto de Jesus Cristo. Eu não acredito no humano. O problema não é, a solução não virá por governo A, B, C. Eu não sou de A, nem de B, nem de C. Eu sou de Jesus. Eu creio na volta de Jesus, a única solução. E o problema não é um acerto político, um ser humano que vai entrar, que vai deixar de entrar. Não, isso não importa. Enquanto Jesus não voltar, esse mundo vai piorar por causa do ser humano, pecador, egoísta. E aqueles que fazem uso político do que está acontecendo vão prestar conta diante de Deus. Eu não tenho preferência política e Deus sabe disso. Maldito o homem que confia no homem e faz do braço da carne a sua força e o seu poder. Eu vou me iludir com A, com B, com um país daqui, país dali. Eu não tenho ilusão. Eu tenho um sonho. E o meu sonho é um reino de um rei justo e fiel. Enquanto este rei não tiver um governo plenipotenciário neste mundo e governar este mundo, esse mundo irá de mal a pior. Por quê? Por causa disso aqui, 2 Timóteo 3, sabe, porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Por quê? Porque vai ter pandemia? Não. Porque vai ter problema na economia? Não. Porque vai ter desemprego? Não. Olha o que o apóstolo Paulo diz: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, sem afeição, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, inimigos do bem, cruéis, traidores, atrevidos, enfatuados, cheios de si. Mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também desse. Quantos adjetivos negativos! Esse é o problema do ser humano. Esse é o problema dos sábios e instruídos, daqueles que acham que sabem todas as coisas, quando deveriam se voltar para a fonte, para a palavra de Deus. Volta a Bíblia lá para São Mateus 11, 28, 25, por favor. Então Jesus, ele está dizendo: existe um Senhor no céu e um Senhor na terra. E Deus revelou, mas eles não quiseram. Então foi oculto aos seus olhos. E Deus então revelou aos pequeninos, sim ao Pai, porque assim foi do teu agrado. Interessante a expressão aqui. Jesus faz um contraste entre os sábios e os instruídos. Na nação de Israel eram chamados grandes, os rabis, que gostavam dos seus títulos, dos seus PhDs, seus THDs, seus mestrados. Eu também tenho mestrado, grandes coisas. Se não tiver Jesus e a revelação, você pode ter o título que você tiver, não tem valor nenhum diante de Deus. O evangelho foi dado para fins práticos. Então os sábios, os instruídos, não tinham apreciação de Deus. Mas os pequeninos, quem eram os pequeninos? Interessante essa expressão, os pequeninos no grego, nepios ou nepios, significa criança, infantil, simples, inapto. Vem do grego nepeleo, significa poder. Não, aliás, os que não têm poder, melhor dizendo, os que não têm poder. Nepeleo significa impotente. O pastor Amin Rodor escreveu um belo livro chamado O Poder dos que não têm poder, a vantagem nas desvantagens. Os pequeninos aqui, aqueles que não têm poder humano, mas têm autoridade divina porque andam com Jesus e aceitaram a Jesus. Os rabis instruídos, diz o comentário bíblico, os rabis instruídos olhavam para os pecadores e agricultores iletrados como o povo da terra, ou os pequeninos na lei. Então, veja a diferença. Lá em Jerusalém, lá na Judéia, os sábios instruídos, os doutores da lei. Uau! Lá na Galileia, os pequeninos, o povo da terra, o povo da roça, o povo simples, o povo que plantava nas margens, naquele território ali de Jezreel, as margens do Rio Jordão, que saía da Galileia e descia, uma região extremamente própria para o plantio. Os pescadores, aqueles que não entendem da lei, os ignorantes, os iletrados. Deixa eu perguntar para você, em Atos 2, quando o Espírito Santo desceu sobre quem? O que as pessoas disseram? Quem são esses homens? Só podem estar bêbados? Eles são incautos? Eles são ignorantes? Eles são iletrados? Eles são da Galileia?
Eles não falam tão bem quanto nós, eles não conhecem a lei tão bem quanto nós. Sobre quem desceu o Espírito Santo? Os grandes ou os pequenos? Os sábios instruídos ou os iletrados? Quem se tornou o apóstolo Pedro? Um pescador nas mãos de Jesus. Quem se tornou João? Um outro pescador nas mãos de Jesus. Logicamente, Deus usou Paulo, um sábio, um instruído, um doutor da lei, mas que se humilhou profundamente e se chamava o menor dos apóstolos. Deus não faz acepção de pessoas. Deus pode usar a cultura, lógico. Deus ama a cultura. Deus pode usar o letrado, o estudado. Mas se ele for humilde o suficiente para se apegar à revelação e não falar coisas da sua própria mente, ou beber em fontes que não tem nada a ver com o momento em que nós estamos vivendo especialmente. Os rabis olhavam então lá para a Galileia e diziam, lá estão os iletrados, os pequeninos, os nepeleus, os incautos, mas aqueles que aceitaram Jesus. Diz para mim, quem virou de cabeça um império romano espiritualmente falando, quem abalou um sistema praticamente mundial daquela época em termos religiosos, se não foram homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que falavam daquilo que tinham visto e ouvido, e não de Platão, não de Sócrates, não de fontes humanistas daquela época, mas exaltavam Jesus Cristo e a sua ressurreição. Verso 27 diz assim, tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Uma das coisas que a gente estuda em teologia é inspiração e revelação. Há um termo teológico interessante que diz assim, Deus é incognoscível. Significa que Deus não pode ser conhecido, mas Deus se dá a conhecer. Deus se revela, e Deus se revela através da Bíblia, através do Espírito Santo na Bíblia e através do dom profético também. Mas a plena revelação de Deus é Jesus Cristo. Como Deus é, como Jesus foi aqui na terra. Como Deus pensa, como Jesus foi aqui na terra. Há um pensamento de Ellen White no Desejado que diz assim, Jesus é o pensamento audível de Deus, era a voz de Deus, não apenas o porta-voz, mas a própria voz de Deus, porque Ele é Deus, sempre foi Deus e sempre será. Como Deus trata as pessoas, como Jesus tratou. O que Deus pensa na humanidade, como Jesus cuidou, revelou, perdoou, salvou, instruiu. Agora, queridos, vamos ser bem sinceros. Depois eu vou mostrar uma citação. Estude os evangelhos e você vai ver o amor, a misericórdia, a compaixão, os milagres de Jesus. Mas também você vai encontrar um Jesus irado no templo pelo menos 2 vezes. Levantando a sua mão e expulsando ali aqueles vendilhões que faziam da casa de Deus um comércio, dizendo, não façam da casa de meu pai um comércio. A ira santa de Deus com as coisas sagradas, porque ele considerava ainda o templo como a morada de Deus, a casa de Deus, até que o véu foi rasgado. Exatamente na hora em que o Cordeiro foi morto, Jesus morreu na cruz, às 3 da tarde. Ah, queridos irmãos, a plena revelação de Deus é Jesus. Sabe, muitas pessoas falam em 3 dispensações. Antigo Testamento, a dispensação do Pai. Os Evangelhos, a dispensação do Filho. E depois dos Evangelhos em Atos em diante, a dispensação do Espírito. Não existe isso. Só existem 2 dispensações na Bíblia. O Antigo Testamento e os Evangelhos é a dispensação de Cristo. E depois vem a dispensação do Espírito Santo. Ellen White diz, o tempo em que nós vivemos, para aqueles que buscam, é a dispensação do Espírito Santo. Portanto, quando você começa a ler Gênesis 3 em diante, toda vez que aparecer Deus, o Senhor dos Exércitos, seja o nome que é dado a Deus no Antigo Testamento, essa pessoa quem é? Jesus Cristo, o Filho. Deus, o Pai, nunca entrou em contato com a raça humana após a entrada do pecado. Vou ler uma citação. Patriarcas e Profetas diz assim, desde a queda do homem, toda a comunicação entre o céu e a terra e a raça caída tem sido por meio de Jesus Cristo. Só existe 2 dispensações, ou 2 períodos do trabalho da divindade aqui na terra. O primeiro período, Jesus Cristo, até a sua ressurreição e ascensão. Quando ele é entronizado, ele envia o seu pontífice, o seu representante. O último elo entre o homem e Deus é o Espírito Santo. Então nós estamos vivendo na dispensação do Espírito Santo. Não existe 3 dispensações.
Existem duas dispensações, dois períodos em que a divindade atuou na terra, através de Deus o Filho no Antigo Testamento, Deus o Filho nos Evangelhos, Deus o Filho encarnado, como preguei sábado passado, nasceu, viveu, morreu, foi sepultado, ressuscitou, ascendeu ao céu, voltará em glória e majestade, enquanto isso intercede por você. Depois que ele foi entronizado, temos a dispensação do Espírito Santo. Portanto, estamos vivendo esse período. Irmãos queridos, o quanto nós precisamos buscar esse elo. Testemunho para Ministros, página 511, diz assim: a dispensação em que vivemos deve ser para os que pedem a dispensação do Espírito Santo. O último elo entre o céu e a terra é o Espírito Santo, que é o sucessor de Cristo na terra e o seu representante. Interessante, né? O ser humano rouba os títulos do Espírito Santo. Pontífice, a ponte entre Deus e o homem não é um homem. A ponte entre Deus e o homem é o Espírito Santo. O representante de Deus na terra não é um ser humano. O representante de Deus na terra é Deus, o Espírito Santo. Deus não se faz representar por homens no que diz respeito à intercessão, ao perdão. As coisas que pertencem à divindade não tem nada a ver com a humanidade. Eu não sei como alguns seres humanos um dia vão prestar conta para Deus, quando você lê e estuda que o ser humano oferece perdão divino no lugar de Deus e se coloca como intercessor, pontífice. Um outro nome erroneamente usado, muitas vezes para títulos pastorais, é reverendo. Irmãos, o único que merece reverência é Deus. Eu não sou reverendo. Eu sou humilde, simplesmente um pastor, um servo de Deus, um escravo de Jesus, um soldado. O único que merece reverência é Jesus Cristo. Então jamais deveríamos chamar o homem de reverendo. Eu tinha um irmão no passado que brincava comigo, reverendo. Um dia, a terceira ou quarta vez, eu chamei ele e falei: irmão querido, com todo o amor, eu sei que você me chama com carinho, não me chama de reverendo. Eu não mereço reverência. Quem merece reverência é Jesus. Me chame simplesmente de pastor. E agora vem o convite, verso 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Os sábios no tempo de Cristo, com suas meticulosas transformações da lei de Deus, sobrecarregavam as pessoas. Aquilo não aliviava o fardo. Mas também tinha os seres humanos pecadores, prostitutas, publicanos, ladrões, também não estavam satisfeitos, porque nada satisfaz a alma da pessoa a não ser Jesus. Então Jesus: venham a mim todos, todos. Se você é um instruído, se você é um sábio, se você é um iletrado, se você é um pequenino, ou se você se acha grande, aí você que precisa vir mesmo, venham a mim. Venham a mim é o convite de Deus. Os sábios do tempo de Cristo, com sua meticulosa atenção às formas religiosas, sentiam a falta de alguma coisa que os ritos de penitência nunca podiam satisfazer. Essa foi a experiência de Lutero. Os publicanos e pecadores podiam pretender estar satisfeitos com o sensual e o terreno, mas tinham no coração a desconfiança e o medo. Todos se achavam vergados sob o peso de fardos que só Jesus pode remover. Queridos irmãos, vivemos um período de incertezas, mas também de certezas. Para mim, uma trombeta forte está sendo trocada neste planeta. Parece que o ser humano não abriu. Tudo que todo mundo quer é voltar ao normal. E tudo que a gente quer é que Jesus volte em glória e majestade e a gente vá para o céu. Aprendemos novas palavras, né? Coronavírus, o vírus, desenvolveu a doença, Covid-19. Irmãos, é um mundo infectado pela imoralidade, pelo pecado, pela injustiça. O planeta está pronado. Aprendemos uma nova expressão, né? Que é a prona, pessoa de bruço, colocar de barriga para baixo. O mundo está assim, irmãos. O mundo está pronado, o mundo está numa UTI. Saturação de oxigênio no sangue, né? Tem que estar 100% de saturação de oxigênio no sangue. Mas vou usar a saturação por um outro aspecto, contrário a esse. O mundo está saturado de pecado, de erro, de falha, de engano, de mentira, de injustiça. O mundo está enchendo a taça da iniquidade. Está faltando oxigênio na mente e no coração do ser humano. A saturação do oxigênio no sangue significa que tem que ter 100% de oxigênio no sangue. Mas o mundo geme por falta de oxigênio espiritual. Ou seja, então, por um lado está saturado com o pecado,
mas há uma baixa saturação daquilo que é bom, daquilo que é verdadeiro. Isolamento social, distanciamento. Tudo isso contrário a um Deus gregário, a um Deus que une, que quer reunir, que isolar, distanciar, usar máscaras, álcool em gel. Ah, queridos irmãos, Romanos 8, 22 e 23 está se cumprindo. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente a criação, mas nós também que temos as primícias do Espírito Santo, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Agora, eu quero estudar com vocês um assunto da roça, tá? A Bíblia diz assim, tomai sobre vós o meu jugo. Eu vou explicar. O que é o jugo? Eu vou simplificar assim diretamente para você. A palavra jugo na Bíblia, ou canzil, é a lei de Deus, a vontade de Deus revelada em toda a sua palavra. Porque os 10 mandamentos, Deus sintetizou em 10 mandamentos, mas toda a lei de Deus é a vontade de Deus, e toda a vontade de Deus é a lei de Deus. Então eu quero mostrar para você o que é o jugo. O jugo é a lei de Deus, é um instrumento que une, ok? Muito bem, coloca lá. Mas antes eu quero ler uma citação para você que diz assim: a Bíblia é interpretada de modo de agradar ao coração não regenerado, enquanto suas verdades solenes e vitais são anuladas. Preocupa-se com o amor, como principal atributo de Deus, rebaixando-o, porém, até reduzi-lo a sentimentalismo. Pouca distinção fazendo entre o bem e o mal. Eu li lá em Isaías 5, a justiça de Deus, sua reprovação ao pecado, os requisitos de sua santa lei, tudo isso é colocado de parte, de lado. O povo é ensinado a considerar o decálogo como letra morta, fábulas aprazíveis, fascinantes, cativos os sentidos, levando os homens a rejeitar as sagradas escrituras como fundamento da fé. Cristo é tão verdadeiramente negado como antes, mas Satanás a tal ponto cegou o povo que o engano não pode ser discernido. Agora eu vou mostrar para você o que é o jugo. Quando se fala em canga, muitas vezes eu pergunto para uma pessoa assim, sabe o que é a canga? E a pessoa imagina que aquele vestuário de saída de praia. Olha, lógico, também é, né? Tudo bem, deixa esse negócio para lá. A pessoa coloca a canga lá, né? Tudo bem. Mas não é isso. A palavra, você vai entender depois o que é a palavra jugo. Eu vou explicar direitinho no original grego para você. Mas olha essa imagem. Isso aqui é o jugo. Você está vendo essa madeira atravessada? Essa madeira é o jugo. De um lado vai um animal, de outro lado vai outro animal. Para quê? Para quê? Vão 2 animais ali, normalmente do mesmo tamanho, da mesma raça. Esse instrumento, o jugo, ele é usado para unir os animais, para aliviar o fardo, para mantê-los juntos. Guarde essa expressão. O jugo é para jungir, para unir, para parelhar. Então você tem o jugo você vai entender o que é o jugo de Cristo. E aí você vê os 2 animais carregando este jugo. Tira dali e volta para mim agora para fazer a explicação. Eu queria mostrar o que era o jugo. Agora deixa eu explicar aqui para você. A palavra no original, zeugos ou zigos, como você queira falar, significa jungir, parelhar, juntar, amarrar, unir. Olha o que diz o desejado de todas as nações. O jugo que liga a Deus é a sua própria lei, revelada no Éden, proclamada no Sinai, e no novo concerto escrito no coração, é o que liga o homem à vontade de Deus, que é perfeita, boa, agradável, justa e verdadeira. No Salmo 40, na parte messiânica, no verso 8 diz assim: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. Irmão querido, guarda uma coisa aí na sua vida. Vontade de Deus e lei de Deus é a mesma coisa. Então o que Deus fez? Por seu amor, por sua graça e por sua misericórdia, Deus percebeu que o homem solto, o homem sozinho, ele iria se perder, ele iria diretamente para o fogo que o consumiria no último dia. Então Deus revela o seu instrumento, a sua vontade perfeita, boa, agradável, resumida na sua lei moral. Mas toda a Bíblia é a lei de Deus. Por quê? Porque através da lei de Deus, Deus mantém o homem unido a si.
E Jesus, pregando para os pequeninos da roça, lá da lavoura, os camponeses, falou assim: a minha lei é um jugo. Porque eles usavam o jugo sobre os burrinhos, sobre os bois. Praticamente em Israel não havia cavalos. Então o jugo, a canga, o canzil colocado sobre os animais, Jesus falou: tomai sobre vós a minha canga, o meu canzil. Aquela barra, de um lado está Jesus, de um lado está você. Então Jesus pega um instrumento para dizer: eu me uno a você através da minha vontade, porque a tua vontade natural, carnal, humana, ela é errática, ela é pecaminosa, ela é torta, ela vai te levar para o abismo. Então Deus une a sua vontade, a nossa vontade, através da sua revelação. E a sua revelação maior está no decálogo, os 10 mandamentos. Então, quando Jesus, na sequência, diz assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A palavra aliviarei, anapausis, interessante. A Septuaginta, o que é a Septuaginta? A Septuaginta é a tradução grega do Antigo Testamento hebraico e aramaico. A Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego, usa essa palavra como descanso do sábado. A palavra aliviarei, anapausis, significa interromper, descansar, recriar. É a palavra usada para o descanso do sábado. E Ellen White diz: aquele que trilha o caminho dos mandamentos de Deus, anda em companhia de Cristo e em seu amor encontra paz do coração. Vou ler de novo. Aquele que trilha o caminho dos mandamentos de Deus, anda em companhia de Cristo e em seu amor encontra paz do coração. Anapausis. O que é anapausis? É uma referência à lei de Deus, a lei da liberdade, a lei da proteção, a lei que aponta o pecado, mas não salva, a lei que aponta ao Salvador Jesus Cristo. E quando você obedece à lei de Deus, você encontra paz. Agora, guarde uma coisa: a lei de Deus não é apenas os 10 mandamentos. Toda a palavra de Deus é lei de Deus. Então, maridos, amai vossas mulheres, isso é lei de Deus, viu, irmão? Cuide da sua esposa, isso é lei de Deus. Filhos, obedeçam vossos pais, é lei de Deus. Filhos, não irriteis, pais, não irriteis vossos filhos, é lei de Deus. Mulher, respeite o seu marido se ele for como Jesus, é lei de Deus também. Amar o teu próximo, é lei de Deus. Cuidar dos pobres necessitados, é lei de Deus. Interessante, irmãos. Ellen White diz, mais uma citação, ela diz assim: os que se apegam à palavra de Cristo, entregam a alma à sua guarda e a vida a seu dispor, e encontrarão paz e sossego. Coisa alguma no mundo os pode entristecer, quando Jesus os alega com a sua presença, na perfeita conformidade a descanso perfeito. Quando se coloca uma canga, um jugo sobre 2 animais, aquele instrumento é uma bênção para os animais. Eles dividem a carga, eles unem as forças e aliviam o fardo que está atrás. Irmãos, a lei de Deus é uma bênção para o ser humano. É uma lei de proteção, é chamada lei de amor, uma lei de liberdade. Ah, se nós como seres humanos entendêssemos isso. É uma expressão do próprio caráter, da vontade de Deus. E por que Deus deu a sua revelação? Para nos unir a Ele, para nos manter em harmonia com Ele, para a gente andar junto com Ele. Então Deus junge, Deus parelha, Deus une, Deus submete a vontade do homem à sua vontade, porque a minha vontade humana, natural, ela é caída, ela é torta, ela é errática, ela é pecaminosa. Mas quando eu me submeto ao jugo de Cristo, então Jesus de um lado, ao meu lado, e eu do outro lado, embaixo da lei de Deus, da vontade de Deus, Jesus vai me levar para onde? Para onde Jesus vai me levar? Eu tinha, acho que uns 15 anos. E a gente o pai plantou assim uma lavoura de milho muito bonita. O milho estava mais ou menos da altura das orquídeas, mas nascia muita erva daninha que atrapalhava o desenvolvimento das raízes, o aprofundamento no solo. E a gente tinha que então capinar o milho, mas era muito milho. Então nós tínhamos um instrumento de ferro, bem assim, pensa numa coisa do século XVIII, XIX, era a gente chamava de carpideira, ou capinadeira. Chamava de carpideira. Era um negócio que você puxava assim, ela abria, ou você empurrava para lá e ela fechava. E a gente colocava sempre um cavalo na frente,
E um irmão ia com o cavalo, com freio na sua boca, conduzindo o cavalo, e outro irmão ia atrás com a carpideira. E a gente às vezes ia revezando, um puxando o cavalo, porque se deixasse o cavalo sozinho, o cavalo não ia no trilho. O cavalo ia passar por cima do milho e a carpideira ia por cima do milho. No pescoço do cavalo vai um instrumento de couro, e esse instrumento alivia o peso do cavalo. Ele puxa com o peito, porque o cavalo tem força no peito. O cavalo tem a tração dianteira também. A força dele está no peito. Então você coloca aqui um instrumento. E eu lembro que eu estava atrás, na carpideira, aqui era assim mais ou menos uns 300 metros, o carreiro de milho, e cuidando para não estragar o pé de milho, não passar a carpideira na raiz do milho. E o meu irmão puxando o cavalo. E quando o meu irmão ia num carreiro, voltava no outro carreiro, e a carpideira ia estragando a erva daninha, arrancando a erva daninha. E quando chegou no final do carreiro, o meu irmão deu uma debandada e sumiu. A hora que ele sumiu, o cavalo disparou. E o cavalo disparou no meio da roça de milho e levou a carpideira e eu junto. E eu larguei. Eu só via aquela carpideira voando para lá e para cá, e o cavalo para lá e para cá, e fez um estrago na lavoura de milho. Por quê? Porque no final do carreiro de milho ali, tinha uma cerca, e atrás havia, logicamente, os palanques, e atrás daquele palanque tinha um enxame de vespas. Pensa numa vespa ardida. E as vespas atacaram o meu irmão. E o meu irmão largou o cavalo. E o cavalo foi atacado pelas vespas. E eu tive que largar a carpideira e estragou um monte a roça. E aí você imagina um pai, alemão, 8 filhos, bravo. Eu já pensava na surra que nós íamos levar. Até que o pai viu o cavalo, conseguimos pegar o cavalo. E o cavalo estava todo picado de vespas, em vespas fortes. E o pai entendeu que foi um acidente. Então naquele dia eu não apanhei. Mas eu quero fazer aqui um paralelo. Você está na estrada da vida, na carreira da vida. Jesus está te conduzindo com o seu jugo, com a sua mão, com a sua vontade, com a sua lei. Aí vem o vespão do diabo, dá um ferrão, um aguilhão, o escorpião. Aí se você largar a mão de Jesus, você não vai ficar no trilho, você não vai ficar no caminho. Você vai ser como aquele cavalo, se tornou um cavalo selvagem. Era um cavalo dócil, manso, um cavalo baio, um cavalo amarelo, lindo. Mas o cavalo se transformou num monstro, porque havia o escorpião, o ferrão das vespas, o aguilhão. E a palavra escorpião lá, quando Paulo diz o aguilhão da morte, é como se fosse um escorpião que mata. Assim é, Satanás, ele vem, e se ele puder ferir, machucar, dar um ferrão, ele é o vespão, para tirar a gente do caminho. Então Jesus, ele segura a gente pela rédea, coloca a gente debaixo do jugo, debaixo da sua lei, a sua lei de amor, de bondade, a revelação do seu caráter, e Jesus os mantém jungido a Ele, submisso a Ele, entregue a Ele, como servos, como escravos, no serviço dEle, para a gente chegar no final da estrada, salvo. Então nós precisamos do jugo de Cristo, porque o jugo nos liga, nos une, nos mantém a Jesus Cristo. Ah, queridos irmãos, finalizando, a Bíblia diz: abriu-se no céu o santuário de Deus e a arca do seu concerto, e foi vista no seu templo. Apocalipse 11:19. No desfecho dessa controvérsia, toda a cristandade estará dividida em 2 grandes classes: os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, e os que adoram a besta e a sua imagem. Nós estamos vivendo num período em que Satanás vai atacar, e vou mostrar uma coisa para você. Satanás vai atacar a lei de Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus de uma forma muito forte, para dizer assim: a lei é um jugo, é um fardo. Não, o jugo de Cristo é suave e é leve, porque Ele divide a carga comigo. Ele é que puxa, Ele é que está ao meu lado. Então volta já está ali a imagem. Eu quero que você mentalize novamente isso aqui, ó. Nós temos que pregar o amor de Jesus, mas jamais esquecer a santidade da sua lei. Aí, ó, esse travessão chama-se jugo, canzil. De um lado, às vezes é de couro, às vezes é de madeira. Quando é de couro, amarra no chifre do boi. Mas imagina ali aquela cena, tá? Isso aqui é uma ilustração agrícola da roça, então não é apenas uma ilustração. Mas imagina ali, do lado esquerdo, você. Do lado direito, Jesus. Jesus vai te levar para onde? Para o céu. Se você não tiver esse canzil, esse travessão, a revelação de Deus, a vontade de Deus, a lei de Deus, você vai se perder.
Então imagine esses 2 bois, se não tivesse instrumento para segurar. Olha, eu pelo menos me criei na roça, esse carro de boi aí deve ser de Minas Gerais, lá tem bastante. Eles amarram também na testa, muitas vezes no chifre do boi, mas ali colocam as madeiras. Isso ali é para aparelhar, é para unir, é para jungir, manter os bois juntos. Então isso aqui é uma ilustração. Imagina que um boi desse é você, outro boi é Cristo. E Jesus é comparado a um bezerro, símbolo do sacrifício. Isso está em Apocalipse 4. Agora eu vou falar isso aqui. Fecha aqui para mim. A revista Adventista, de fevereiro desse ano, trouxe uma pequena nota. Eu vou ler a nota. Isso aqui, irmãos, é o vespão, é o diabo, é Satanás. Porque isso aqui é contrário à vontade de Deus. Tudo que é contrário à vontade de Deus é contrário à lei de Deus. A lei de Deus é a lei da vida. Vou ler a nota. Abre aspas. A interrupção voluntária da gravidez até a 14ª semana de gestação, agora garantida por lei no país vizinho, na Argentina, é motivo de preocupação para hospitais e clínicas adventistas no país. No fim de dezembro, a Clínica Adventista Belgrano e o Sanatório Adventista Del Plata divulgaram uma nota, então isso aqui é público, na qual reafirmam o valor da vida pré-natal. Embora reconheça que a liberdade individual seja um direito de todo cidadão, o documento pede que o Estado garanta aos profissionais de saúde e às instituições da igreja o direito à objeção de consciência. Isso aqui é um ferrão do vespão Satanás. Meu corpo, minhas regras. Mentira, o nosso corpo pertence a Deus, é templo do Espírito Santo. Eu não vou entrar em detalhes técnicos e médicos, que não é a minha área, apesar de ter lido bastante sobre vida, concepção do nascituro essa semana. Mas em algum momento eu deveria chamar um médico para falar sobre isso. O que é a vida e quando ela começa aos olhos de Deus na Bíblia. Há vários artigos de teólogos sérios, como o pastor Isaac Malheiros. Reação Adventista, olhe nesse site. Reação Adventista, procure artigos lá sobre aborto. Agora, veja. Uma frase de Ronald Reagan, ex-presidente americano. Todos os que são a favor do aborto já nasceram. Eu amei essa frase. Eu queria que um feto tivesse a capacidade de falar. O aborto, irmãos, na Bíblia é condenável. É contrário à revelação e à vontade de Deus. E as coisas vão começar assim. Você pode acabar com a vida do futuro, o nascituro, né? Você pode inventar várias coisas aí. No final vou passar um videozinho. As coisas vão vir assim, muito bonita, muito legal. Mas a lei de Deus, e nós somos chamados a encontrar descanso, paz e harmonia no Senhor, debaixo da obediência à sua lei. A lei de Deus me mantém jungido, parelhado a Jesus Cristo. E o seu jugo é suave e é leve, por quê? Porque Jesus está comigo. Jesus está embaixo do canzil comigo. Então eu vou ler 2 ou 3 citações. Vou repetir, todos os que são a favor do aborto já nasceram. E agora, aquilo que é mal chamam bem, onde é que está? Lá? Onde que eu estou? Aquilo que é mal chamam bem e aquilo que é bem chamam mal. É isso que a Bíblia está falando. Aquilo que é bem chamam mal e aquilo que é mal chamam bem. Meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quero. Agora, a lei de Deus é tão imutável quanto o seu trono. Irmãos, a lei de Deus o que é aquilo que Deus é. Aquilo que o trono é, a lei de Deus é tão imutável quanto o seu trono. Ela manterá, a lei de Deus manterá suas reivindicações em relação à humanidade em todos os tempos. Todos os tempos, Deus sempre teve e terá a sua lei. A hora decisiva está, mesmo agora às portas. Estão nossos pés firmados na rocha da imutável palavra divina. Estamos preparados para permanecer firmes em defesa dos mandamentos de Deus e da fé em Jesus? Estamos? Volta. Pulei aqui, não devia ter pulado. Volta para mim. A hora decisiva está mesmo agora às portas. Estão nossos pés firmados na rocha da imutável palavra divina? Estamos preparados para permanecer firmes em defesa dos mandamentos de Deus e da fé em Jesus? Eu queria que você guardasse essa imagem enquanto eu leio. Tem mais coisas, mas eu me delonguei aqui. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Anapauses. Vocês vão descansar, o descanso sabático, que está inserido na lei de Deus.
Tomai sobre vós, e eu vou ler, então, numa paráfrase pessoal, tomai sobre vós a minha vontade, tomai sobre vós a minha lei, tomai sobre vós aquilo que eu revelei, e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e você vai descansar na harmonia com a minha lei, a minha vontade, porque a minha lei é suave, a minha lei é leve. Irmãos queridos, o jugo de Cristo é a lei de Deus que me mantém unido a Ele. Mas eu não posso deixar de ler 1 João 2, 2 e 3. Abra a Bíblia lá e a gente vai encerrando aqui. Primeira carta de João, capítulo 2. Primeira carta de João, capítulo 2, verso. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 2 em diante. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele, no jugo, jungidos a Cristo, quando aquele que diz que permanece nele, na canga com ele, no canzil com ele, no jugo dele, deve também andar, assim como ele andou, debaixo dos mandamentos do seu Pai. E Satanás fala de tudo para que isso não aconteça. O propósito do diabo sempre foi separar criatura e criador. Irmãos, guarda isso, o propósito de Satanás sempre foi separar criatura e criador, e a vontade de Deus, Deus me junge à sua vontade, Deus me submete à sua vontade, porque a sua vontade é me salvar, cuidar de mim, me proteger, um Deus cheio de amor, de graça e misericórdia. O que me une a Deus é a sua revelação em Cristo, e Cristo é a exemplificação da lei encarnada, como já falei tanto aqui, a lei do amor, a lei da liberdade. E eu quero terminar contando uma experiência. Uma história que eu li há muitos anos, que aconteceu numa igreja americana chamada o Tabernáculo do Deus Todo-Poderoso. A história diz que o pastor estava... Por que eu vou contar essa história? Para mostrar o interesse de Deus, o favor de Deus, o carinho de Deus, a atenção de Deus, de manter o homem assim, de um homem acreditar que Deus é amor, e que a sua vontade é revelada através do decálogo, os 10 mandamentos, e exemplificada no caráter de Jesus, e Jesus distribuiu a sua lei ali no Sermão do Monte, ali ali estão os 10 mandamentos de uma forma prática, todos os mandamentos estão ali, e aqui quando Jesus faz o convite, vinde a mim e descansai, está dizendo, vinde a mim e obedecei a minha lei. Anapauses, o sábado, você cessa as coisas e guarda o sábado, o decálogo, o centro da lei de Deus. Então o pastor precisou ficar trabalhando até mais tarde, na igreja, sábado à noite. E ele viu que o tempo estava avançando, as horas estavam avançando, ele resolveu ligar para casa. E ele liga para casa, mas chama, não atende. E a esposa deve estar em algum outro cômodo, ou quem sabe está ocupada, não atendeu. E o pastor continuou trabalhando. Mas ele viu que o tempo avançava, ele ligou, já eram 10 da noite, ele liga para a esposa e diz, querida, eu estou querendo avisar que eu estou no escritório, estou na igreja, vou chegar bem mais tarde do que o costumeiro. E eu já liguei, por que você não atendeu? E ela disse, não, o telefone não tocou. Não, mas eu disquei, naquele tempo, de discar, eu disquei para casa. Bom, aqui em casa não tocou. Tem esses mistérios, né? E você às vezes perdeu uma coisa que estava na tua mão e de repente você estava aqui. Então, o pastor ficou tranquilo. Bom, daqui a pouco eu chego em casa. Na segunda-feira de manhã, o pastor está no seu escritório, trabalhando, e ele recebe uma ligação. Ao receber a ligação, a pessoa diz, por que o senhor ligou para mim sábado à noite? Daí o pastor disse, olha, me perdoe, eu liguei para minha esposa, eu não liguei para você. Não, o senhor ligou para mim. Não, o senhor não ligou para mim. O pastor disse, não liguei para você, liguei para minha casa. Daí aquele senhor disse, olha, eu estou passando por um momento muito difícil na minha vida, a ponto de acreditar que Deus não se interessa por mim, a ponto de imaginar que Ele sequer existe. Eu já fui um crente, mas eu cheguei a um ponto tão difícil que resolvi tirar a vida, acabar com os meus problemas tirando a minha vida. E eu estava ali pensando um modo de fazer isso, como que eu ia fazer para acabar a minha vida. De repente o telefone toca,
E eu olho o identificador de chamadas que eu tenho, e no identificador de chamadas estava no painel Deus Todo-Poderoso. E eu vi o número. O senhor ligou para mim. Daí o pastor disse, bom, eu sou pastor da igreja Tabernáculo do Deus Todo-Poderoso. Ele disse, pastor, saiba que eu não tirei a minha vida, porque o senhor ligou para mim. E o pastor disse, olha, eu liguei para casa. Não. Eu tenho aqui no meu identificador de chamadas, mas eu só vi a expressão Deus Todo-Poderoso. Você acredita em milagre? Você acredita no interesse de Deus? O maior interesse de Deus demonstrado ao ser humano foi a sua revelação geral. A consciência, a natureza, revelação geral. Revelação específica, a Bíblia. Revelação menor, o dom profético. Mas a revelação das revelações, Jesus Cristo. E Jesus foi um pregador da lei de Deus, viveu a lei de Deus, guardou o sábado, ia na igreja, no seu tempo adorar. E disse, nem um i, nem um j, nem um tio se eu me tirar da lei até que tudo se cumpra. Ele morreu por causa da lei. A lei o matou, porque a lei exigia a morte do culpado. Anule a lei de Deus. Anule o Sinai. Anule o Calvário então. Sem lei não há pecado. Sem pecado não necessita de sacrifício. Sem sacrifício, sem Salvador. O jugo de Cristo, para jungir você, para manter você unido a Ele, é a santa lei. Por que Jesus tinha paz? Porque só Ele guardou a lei perfeitamente. Ele tinha harmonia com Deus, com a vontade de Deus. Então Ele tinha paz. E quando nós vivemos em harmonia com a vontade de Deus, com a lei de Deus, nós estamos debaixo do jugo de Cristo. E o fardo é suave, e o fardo é leve. Eu não canso de falar, né? Eu sou um cara criado na roça. Se você quiser olhar o meu Instagram, que agora eu tenho um Instagram, viu? O negócio é chique. Eu fiz por causa da igreja para acompanhar algumas coisas. Se você olhar no meu Instagram, ontem à noite eu postei uma foto do meu querido pai. Vai fazer 83 anos. Passou o dia inteiro roçando pasto numa Steel, movida a gasolina, porque tem uma cobra lá no sítio que está mordendo o gado. Já perdeu lá alguns bezerros. Então ele também está procurando essa cobra. Um senhor de 80... Dá uma olhadinha lá. O dia inteiro no sol. E o meu sobrinho, que também mora na região, tirou uma foto. Ele sabe que eu sou fã do meu pai. Disse assim, olha o teu pai. Ele falou assim, o velho o dia inteiro em cima de uma Steel, procurando uma cobra, roçando o pasto. Eu me criei assim. E às vezes eu vou lá, eu amo ir lá, e eu percebo na fala do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, o que você está fazendo em São Paulo? Vem para cá. E eles não sabem o quanto é leve o fardo, o quanto é gostoso ser um pastor. Eles não sabem o que é receber um e-mail de uma pessoa que estava 25 anos fora da igreja. Davi Melo, se eu estou pregando para você, Davi Melo, que foi pastor, Davi foi tocado pelo Espírito Santo. Davi, eu quero rebatizar você, Davi. Você foi um servo de Deus, você é um servo de Deus, um ex-pastor. Ele me escreveu, dizendo que Jesus está trabalhando na vida dele, ele vai voltar, já voltou e vai se rebatizar. Isso é pesado? É pesado fazer um drive-thru? É pesado daqui a pouco atender um casal, fazer visitas à tarde que eu tenho 2? Não. Pesado é o egoísmo. Pesado é o amor próprio. Pesado é o pecado. Isso é pesado. Existe uma cobra por aí querendo picar todo mundo, destruir a nossa vida, que é Satanás. E a gente precisa, sabe do quê? A gente precisa da vontade de Deus, a palavra de Deus, resumida na lei de Deus, o jugo de Cristo, a canga de Jesus. Carregue o canzil de Cristo, coloque-se de um lado, Cristo ao lado, em cima aquele travessão, aquilo ali é a canga, o canzil, a lei de Deus, que une você e Jesus, e você e Jesus, eu e Jesus. Para onde Jesus vai te levar? Jesus vai te levar para o lugar que Ele está.
porque ninguém conduzirá ninguém além do ponto que chegou. Ellen White, texto dela. Ninguém conduzirá ninguém além do ponto que chegou. E Jesus vai te levar no ponto que ele chegou, chamado céu, através do jugo. A sua vontade perfeita, boa, agradável e salvífica. Eu quero chamar o trio para cantar, que Deus te abençoe. Andar com Jesus, servir a Jesus não é fardo. Ser um pastor é um privilégio. Texto de Ellen White: para a honra e glória de Deus, a maior honra dada a um mortal, ser o ministro do Evangelho. Eu tremo e temo, que Deus tenha misericórdia de mim e dos meus colegas. A maior honra conferida a um mortal, ser o ministro do Evangelho. Não importa se você é um pastor ou não é um pastor, se é uma irmã, não importa quem você é, você pode ser um ministro do Evangelho, ministrar o Evangelho para alguém. Por isso que no dia 3 de abril vamos ter uma bela de uma maratona falando sobre o remanescente, a imutável lei de Deus. Desses dias, Satanás vai tentar pisar, e nós temos que estar firmes sobre os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, e a fé em Jesus. A fé de Jesus que obedeceu seu Pai, e a fé em Jesus como nosso Salvador. Que Deus te abençoe. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não, pela graça sois salvos, aqui, vou repetir. Pela graça sois salvos mediante a fé. É dom de Deus. A lei não salva. Não. Quem salva é Jesus. A lei me aponta como um pecador. Você já sabe. Mas a lei, a vontade de Deus, me mantém jungido, unido a Jesus Cristo. A sua vontade. Portanto, a Bíblia diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Salmo 48. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Vontade de Deus e lei de Deus é a mesma coisa. Se você está cansado, sobrecarregado, estressado com as coisas desse mundo, busque a paz em Jesus Cristo, a harmonia com a sua palavra e com a sua vontade, e a promessa de Deus se cumprirá. Você vai encontrar descanso para o seu coração. Eu quero dar uma tarefinha para você hoje à tarde. Pegue o livro O Desejado de Todas as Nações. Eu não tenho, tá? Então você vai no site Ellen White Books, B-O-O-K-S, Ellen White Books. Procura lá, você vai encontrar O Desejado de Todas as Nações. Procure o capítulo chamado O Convite. São 3 páginas. O Convite. Leia esse capítulo, que é um comentário de São Mateus 11, 28 a 30. Deus te abençoe. Que o fardo de Jesus esteja sobre você. Que o jugo de Cristo esteja sobre os nossos ombros. Porque teremos a certeza que ao nosso lado estará nada menos, nada mais do que o Salvador. E Ele nos levará para o portão do céu. Oremos. Obrigado, Senhor, por Tua revelação a todos os que são humildes de coração. Sejam letrados e iletrados, pobres, ricos, não importa a raça, a cor, a nacionalidade, a etnia, o gênero, homem ou mulher, não importa, Senhor, Tu ama a todos, e a todos o Senhor quer salvar. Nos dê a própria humildade de Jesus, que disse: aprendei de mim. E Paulo disse: tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Sejam humildes. E Tiago diz: submetei-vos a Deus. Submissão. Submissão é paz. Submissão é harmonia com Deus. Submissão é o fardo leve de andar com Jesus. Humilhai-vos perante o Senhor. Ó Deus, nos dê essa humildade. Nos dê essa humilhação do coração. Porque somos tão egoístas, Senhor. Tão arrogantes, tão orgulhosos, tão vaidosos, tão cheios do próprio eu. Esvazia-nos, Senhor. Possamos olhar para a Tua palavra como ela é, uma bênção, a revelação, o caminho, a verdade e a vida inserido num texto, vivida por Cristo, exemplificada no seu andar durante 33 anos como homem aqui na terra. Nos ajuda, Senhor, a viver como tal, na perfeita harmonia, perfeita paz, na obediência, a segurança, não por mérito de salvação, mas porque a Tua lei é uma lei de proteção
uma lei de amor e uma lei de liberdade. Salvos pela graça e unidos a Cristo pela revelação que também veio por sua graça. Abençoa o teu povo, especialmente, Senhor, aqueles que estão cansados e sobrecarregados com esta vida, que eles possam se submeter ao jugo de Cristo e, jungidos a Cristo, possam ter a paz que vem do Evangelho, somente do Evangelho, que é Jesus. Nos dê um restante de sábado abençoado na tua presença, nos ajuda a andar contigo, debaixo do teu jugo, até o último dia de nossa vida, para contigo entrarmos no paraíso de Deus, em nome de Jesus. Amém.